famoso código de barras? Eu sou Renata Comprani, especialista em pele, e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo sobre código de barras. Então, o que é o código de barras, Dr. Ricardo? Renata, o código de barras são aquelas linhas que aparecem na região do lábio superior, na região da pele do lábio superior. Eles aparecem em especial em pessoas que são fumantes, que são tabagistas de longa data, mas eles podem ter na sua origem outros fatores que não só o fumar há muito tempo. Às vezes, no próprio processo de envelhecimento, a pessoa que conversa de forma muito expressiva, fazendo muito biquinho na hora de conversar, ou a pessoa que tem uma perda muito grande da estrutura, da parte estrutural do lábio superior, ela pode ter essa região um pouco mais enrugada, dando essas linhazinhas que dão esse aspecto semelhante a um código de barra. Doutor Ricardo, pode ser genético também? A pessoa ter uma flacidez maior, uma sensibilidade maior nessa área, ou ter um movimento facial mais forte nessa área para dar esses códigos de barra? Pode sim, Renata. No processo de envelhecimento, existe um pouco de reabsorção da parte óssea do rosto e existe um pouco de aumento da flacidez das estruturas como um todo, da face. E aí, tanto essa reabsorção óssea pode diminuir o suporte, vamos dizer assim, da pele que está em volta, da musculatura que está aqui em volta da boca, quanto a própria flacidez da região pode levar a essas linhas verticais que dão esse aspecto de código de barra. Algumas famílias têm um hábito de conversar que é mais específico, digamos assim. E tem, às vezes, uma musculatura mais forte ou uma forma de falar que é mais evidente, que faz um pouco mais de bico para conversar. E isso também acaba fazendo com que apareça mais código de barras. E a gente tem a impressão também que, com o passar do tempo, essa região entre o nariz e o lábio, ela vai aumentando também. Sim. Né? Exatamente pelo processo da flacidez, né? Devido à flacidez e essa perda de estrutura, a gente tem um aumento dessa região com a idade, você tem uma piora da qualidade da pele, a própria exposição solar às vezes mancha um pouco mais a pele e marca um pouco mais. E aí as pessoas que têm esses sulcos um pouco mais profundos, às vezes a gente vê que o sol bate em uma região e não bate na outra, na parte que está mais profunda. Então, na hora que a pessoa conversa, movimenta e destaca mais essa diferença de cor também na região, que faz com que fique mais evidente ainda essas linhas. Muitos pacientes têm dúvida também na questão de fazer depilações nessa região, depilação com cera, de deixar essa região mais flácida. É uma região mais fina, né? Sim, é uma região que a pele é um pouco mais fina. A depilação em si, isoladamente, ela não tem uma associação grande com a flacidez. Porém, se você, durante o processo de depilação, traumatiza mais a pele, você vai ter uma resposta inflamatória local que vai acabar aumentando esse processo de flacidez, de hiperpigmentação, de mudança da qualidade da pele. Então, quanto menos traumático for o procedimento de depilação, melhor a longo prazo. Quanto mais traumático, mais lesão você vai ter no processo de regeneração da pele. Então, Ricardo, e aí? Eu tenho o código de barra. O que fazer? Então, Renata, existem vários procedimentos que podem ser feitos para melhorar a qualidade da pele nessa região. A gente pode fazer, por exemplo, skin busters nessa região, a gente pode fazer procedimentos que estimulam a produção de colágeno, como, por exemplo, o microagulhamento ou os fios de PDO. A gente pode fazer peelings que melhoram essa região, né? Como que cada um desses procedimentos funciona, né? Os tratamentos de skin buster, eles são feitos com uma formulação de ácido hialurônico, que é um ácido hialurônico que é mais fluido. Ele não é um ácido hialurônico para volumizar. Hoje, no mercado mundial, a gente tem diversas formulações de ácido hialurônico. E a gente tem formulações onde a coesão entre as moléculas do ácido hialurônico é muito firme e eles têm uma consistência muito firme, que simula às vezes até um osso. Por exemplo, um preenchimento que você faz para ângulo de mandíbula, para região de queixo, você usa produtos que são firmes. E você tem produtos que volumizam muito, por exemplo, e você tem produtos que volumizam pouco ou que não fazem grande volumização, mas fazem hidratação da pele. O Skin Buster, ele é um desses tipos de produto. Ele é uma formulação de ácido hialurônico que é muito fluido,
que não volumiza, mas ele consegue fazer uma hidratação da pele como se fosse uma hidratação de dentro para fora. O ácido hialurônico, ele tem essa capacidade de atrair água para os locais onde ele é aplicado. Então a gente consegue fazer a aplicação nessa região da pele do lábio superior. E esse ácido hialurônico, por puxar um pouco de líquido para esse local, ele melhora a hidratação da pele e melhora o aspecto desse código de barra. E dependendo da profundidade da ruga, a pele fica mais esticadinha, né? Por conta dessa hidratação. Sim. Apesar dele fazer um volume mínimo, né? Assim, o ácido hialurônico faz algum volume, mas geralmente é bem discreto. Ele funciona melhor nessa região do que os preenchimentos propriamente ditos. Porque se você faz preenchimento de ácido hialurônico muito firme nessa região, você pode às vezes dificultar um pouco para a pessoa conversar e você pode fazer um volume que às vezes fica perceptível. Então, se a pessoa erra um pouco a mão e coloca um pouco para mais esses produtos que são mais duros, eles geram uma certa estranheza. Se você usa o ácido hialurônico, que é mais fluido, como por exemplo o Skin Buster, o risco disso acontecer é muito menor, né? E antigamente se fazia esse preenchimento aqui, não ficava bom. Sim, não fica tão legal. Até existe uma técnica específica de preenchimento de código de barra, Renata, que chama Blanking Technique, que é uma aplicação intradérmica do ácido hialurônico, que não é essa aplicação que usualmente as pessoas fazem, que você faz uma aplicação que é bem superficial, que é dentro da derme, e aí essa aplicação, existem algumas formulações de ácido hialurônico tradicional que são específicas para essa finalidade, que a gente consegue fazer e que tem resultados excelentes também. Mas aí você faz como se fosse o preenchimento de cada ruguinha especificamente. Em especial a gente faz muito naquelas que são mais profundas, que aí você consegue preencher um pouquinho e superficializar. Exatamente. E você consegue superficializar um pouquinho aquele local que está mais fundinho. Isso. Além do ácido hialurônico, né, na formulação do Skin Buster, existem outras técnicas que podem ser utilizadas. É muito frequente as pessoas perguntarem: Dr. Ricardo, eu posso fazer botox nessa região? Melhora alguma coisa? Existem pontos específicos onde você pode fazer aplicação de toxina botulínica nessa região que auxiliam a suavizar o código de barra. Porém, o botox nessa região, ele tem duas limitações, né? Assim, uma em relação à dose que você aplica e uma em relação ao efeito, né? Assim, se o aplicador fizer uma dose muito alta de toxina botulínica nessa região, a pessoa pode ter dificuldade de fazer biquinho, propriamente dito. Então, por exemplo, beber uma coisa com canudinho, se a pessoa fumar, conversar, comer, fazer biquinho para mandar um beijo, às vezes a pessoa não consegue. E tem pessoas que ficam um pouquinho mais congelado. E tem algumas pessoas que ficam extremamente incomodadas, né, assim, com essa situação. Mas você consegue fazer com que melhore se você fizer uma dose um pouco menor da toxina botulínica em uma localização um pouco melhor, né? Existe técnica para fazer isso. Aqui na clínica mesmo, eu tenho pacientes que fazem toxina nessa região frequentemente. Toda vez que ela vem fazer toxina, elas fazem com muito bons resultados, mas são pacientes que a gente coloca uma dose que é mais baixa, num lugar bem certinho, suave, e a pessoa não fuma, então isso não vai incomodar, né? Assim, ela já acostumou a conversar daquela forma. Ela tem algumas pacientes que até gostam muito porque dá um resultado bonito mesmo, né? E se a pessoa fizer uma aplicação de uma dose, então assim, isso da localização é importante por causa do biquinho. E uma outra coisa que tem, assim, se fizer uma dose muito grande ou aprofundar muito a toxina, pode acontecer do paciente ter uma diminuição de mobilidade geral do lábio superior e uma certa queda do lábio superior. É mais difícil da gente ver isso se a pessoa fizer a aplicação no local correto, tá, Renata? Mas a gente vê de tudo nessa vida chegando pra gente do que deu errado, né? Então, às vezes, se a pessoa faz no lugar errado, a pessoa tem como se fosse um congelamento do lábio superior, e aí o lábio cai um pouco e a pessoa conversa sem movimentar muito o lábio de cima. E aí isso dá um ar... A intenção era rejuvenescer, né? Sim. A pessoa teve um aspecto mais envelhecido. Sim, às vezes mais envelhecido. Às vezes a gente até faz a toxina botulínica para baixar um pouquinho o sorriso naqueles pacientes que têm, por exemplo, um sorriso gengival, um sorriso que mostra muito gengiva. Mas quando é só para o código de barra, geralmente a pessoa não gosta disso, porque fica um sorriso um pouco mais parado, a parte de baixo movimenta tanto, mas... Né? Exatamente. Espaço da gengiva para atender, né? E a pessoa que tem menos espaço, ela vai ficar com meio
aquele sorriso? Sim, e um sorriso mais parado. E se esconde muito o dente, fica um sorriso menos bonito, né? Assim, do mesmo jeito que às vezes um sorriso gengival incomoda um pouco por aparecer demais a gengiva, se é um sorriso que tampa demais, acaba que você vê muito pouco dente e isso dá um aspecto menos bonito para o sorriso da pessoa. Então, para fazer toxina botulínica em código de barra, você tem que fazer com um bom profissional médico, com uma pessoa que tem experiência, para que você não tenha esse tipo de complicação. Em geral, não é a minha primeira opção para tratamento de código de barra, né? Assim, exatamente por causa Talvez disso. O ideal dessa região seria unir vários procedimentos delicados para ter um resultado otimizado. Otimizado. Exatamente. Outras opções que a gente tem são os procedimentos que estimulam a produção de colágeno local. Então, você tem aí para a produção de colágeno o microagulhamento. Então, nessa região, se você fizer microagulhamento, em especial se você fizer sessões sequenciais, o microagulhamento ele usa uma estrutura que ou é o roller ou é uma canetinha, que tem várias pequenas agulhas que são passadas na região e que elas fazem pequenos furinhos. E esses furinhos eles são de uma profundidade específica. E a partir de uma dada profundidade, eles têm a capacidade de estimular a sua pele a produzir colágeno no processo de cicatrização desses pequenos furinhos. Tudo que estimula a produção de colágeno firma mais a pele. Então ele tem uma tendência a superficializar um pouco mais essas linhas, exatamente por essa produção de colágeno, e a firmar um pouco mais a pele no local, fazendo com que você marque menos e movimente menos o código de barra. É uma opção para tratamento. Mas também o paciente faz esse procedimento, mas ele continua movimentando muito. Sim, com o tempo pode aparecer de novo e marcando de novo. E geralmente é necessário mais de uma sessão. Você precisa fazer várias sessões para você ter um resultado adequado, né? Assim. Bioestimulador para essa área funciona ou não? Pois é, dos bioestimuladores, o que vai acontecer? Aqueles bioestimuladores que são injetáveis, os mais famosos, por exemplo, o ácido polilático ou hidroxiapatita de cálcio, elas têm uma certa contraindicação de ser realizado em locais periorificiais. Então, por exemplo, muito perto da boca, muito pertinho dos olhos, a gente não aplica, porque são regiões onde você tem geralmente uma pele muito fina e que se esses produtos acumulam, eles acabam dando pequenos nódulos, eles costumam aparecer um pouco mais. Então, geralmente, a maioria das pessoas não costuma fazer o ácido polilático ou hidroxiapatita, o Sculptra, o Radies, né, nessas regiões. Mas você pode usar bioestímulo, por exemplo, com fios de PDO. Eu ia perguntar isso agora. Isso. Os fios de PDO, você tem fios de diversos tamanhos e de diversas espessuras. Então, não dá para fazer um fio muito grande, porque essa região é uma região pequenininha. Não dá para fazer fio muito grosso, porque é uma região que a pele é fina. Você tem a pele, tem pouca gordura e já tem a musculatura do músculo que faz o fechamento aí dos lábios, né? Lembrando, Ricardo, que quando a gente fala de fio para essa região, não é o fio de tração, né? Não é o fio de tração. Então, para essa região, geralmente o que a gente usa? A gente usa fios que são um pouco mais delicados, né? Assim, pode ser fio único, pode ser fio... tem um que parece um parafusinho nessa região, mas não são fios daqueles que tem aquelas garrinhas que são utilizados para tração. São fios que o material do qual o fio é feito, o PDO, né? Ele é um material que em contato com a pele, ele estimula a produção de colágeno, e esse colágeno novo produzido, ele ajuda a firmar um pouco mais a região e ele melhora o aspecto dessas linhas. Então a gente acaba colocando nessa região os fios e eles têm esse estímulo de colágeno que acaba firmando e ajudando aí a reduzir o código de barras. O mais interessante que eu acho do fio é que ele não dá volume, né? Então não fica com aquele biquinho, né? Bicudinho, vamos dizer assim. Isso. Que incomoda muitas pessoas. Muitas né? pessoas. Faz um procedimento que dá errado. Sim. O fio ele tem essa vantagem, Renata, de ser um produto que ele estimula colágeno suficiente para melhorar a qualidade da pele, mas ele geralmente ele não faz essa volumização, né? Então você pode usar em áreas de pele muito fina, contando que você use fios mais delicados. Então consegue colocar nessa região do código de barra, consegue colocar na região da olheira, por exemplo, da pálpebra inferior,
melhorando a qualidade e a textura aí da pele, né? Fazendo com que a pele fique mais firme, uma pele mais encorpada. Essa região, outra coisa que tem dos fios, assim, é que a quantidade que a gente coloca, ela é proporcional à área que você está querendo tratar e ao dano que existe naquela área. Se é uma pele com pouca flacidez, se é uma pele de uma localização pequena, você vai usar menos fios. Se é uma localização, uma área grande, ou se é uma pele com muita marca, com sulcos mais profundos, com linhas mais profundas, você precisa usar uma quantidade maior de fio na região para você ter o resultado desejado, né? Mas é um excelente método para tratamento de código de barra. A gente tem resultados muito bons. Eu gosto muito também. E o peeling, Ricardo, nessa região? Como que funciona? Sim, a maior parte dos peelings que a gente usa no dia a dia são peelings que são um pouco mais superficiais, e esses peelings que são mais superficiais, eles ajudam muito na coloração da pele e ajudam muito na textura da pele, e para fazer com que a pele fique uma pele mais compacta também, né? Mais homogênea de cor, mais homogênea até de textura. Nos peelings mais convencionais, tá? Eles acabam melhorando, porque se você faz o peeling, ele descama um pouco a pele, ele tira aquelas alterações de cor e ele tende a superficializar um pouco mais essas linhas, né, que são mais profundas. Mas geralmente o peeling superficial ele não é suficiente para acabar completamente com o código de barra. Existem peelings que são mais profundos, em especial aqueles peelings que são associados a fenol, fenol light, fenol croton, que eles são peelings muito mais agressivos, mas são peelings que têm resultados muito bons para essa área, né? Assim, mas que também tem um risco associado ao procedimento que é muito maior do que os peelings tradicionais. Quando a gente fala em muito agressivo, a gente tem que sempre lembrar que muito agressivo ele tem os seus efeitos colaterais. Né? E esses peelings tiram a pessoa de circulação, esses mais profundos, assim, tem que ficar um tempo em casa, demora por uma recuperação. Geralmente, os peelings que têm associação com fenol, seja o fenol light, o fenol croton ou os outros que a gente vê hoje disponíveis no mercado, eles têm um período de recuperação que, na melhor das hipóteses, vai ser de pelo menos uma semana. Geralmente, nesse período, a pessoa fica com a pele assim, extremamente sensível, com crosta local. É um pouco incompatível com o trabalho naquele período, porque as pessoas até assustam um pouco, porque fica visualmente feio, né? Assim, é um peeling que machuca um pouco, exatamente por causa da profundidade que ele chega, né? E no pós-peeling, depois dessa primeira semana, geralmente a pele fica uma pele muito delicada, muito fininha, que você tem que evitar muita exposição solar. Mas hoje, o período aí, de pós-peeling, desses peelings mais novos de fenol, é muito menor do que já foi no passado. Há 10, 20 anos atrás, os peelings de fenol eram muito mais agressivos e o paciente demorava às vezes um mês para se recuperar. Hoje, esse período tem encurtado progressivamente. Mas é o tipo de procedimento no qual você tem que escolher muito bem o médico que vai fazer, um profissional, um dermatologista que saiba fazer, que tenha experiência e que vai te acompanhar no pós, né? Assim, isso é muito importante nesses peelings de fenol. E a diferença, né, Ricardo? Profissional com profissional é aquele profissional que não só sabe fazer o tratamento, o procedimento, mas sim resolver se por acaso der algum problema. De alguma complicação, né? Exatamente. Então, é importante conhecer o profissional, confiar no profissional, para que você, mesmo que alguma coisa não saia ali como esperado, você ter a confiança que aquele profissional vai saber resolver. Isso, outros produtos, Renata, se a gente for pensar em produtos de skincare, né, assim, esses ácidos que não fazem um efeito descamativo grande, mas que auxiliam, né, assim, na parte de renovação da pele, como, por exemplo, os produtos que são feitos à base de ácido retinóico, eles também melhoram um pouco o código de barra, mas são produtos que vão ter que ser usados durante um longo período de tempo. Esse longo período, né, você vai usando ali em casa o ácido retinóico, o retinol, esses ácidos que vão descamando a pele devagarzinho, vão fazendo esse efeito, ele no final do uso contínuo, ele realmente tem uma melhora? Ele tem benefício, tem. A gente vê muito isso, por exemplo, no ambulatório meu hospitalar, a gente atende muito paciente com fotodano, né? Assim, paciente que é do Sistema Único de Saúde, que tem um tempo de exposição solar de uma vida inteira e chega pra gente com várias doenças de câncer de pele, de associação com isso. A gente faz muito tratamento que a gente fala de área de cancerização, o tratamento preventivo para esses pacientes. Então, são pacientes que têm um fotodano muito significativo
que às vezes tem muita lesão de pele, muita mancha, e a gente vê que se você usa um produto, por exemplo, à base de ácido retinóico, de ácido glicólico, de forma contínua, aquela pele que é muito grossa, ela tem uma tendência a ficar uma pele um pouco mais fina, vamos dizer assim, a epiderme, mas por outro lado uma pele mais compacta, mais firme também. Então isso acaba tendo uma melhora, tanto na coloração da pele quanto na própria textura, que é o que marca muito do código de barra, né? Também é o tipo da situação que assim, não vai resolver 100% se já está instalado o código de barra. Mas se você usa sempre, você acaba estimulando a pele a ser mais firme e diminui rugas finas no geral. Também, Sim, né? e você estimula menos Agora, a formação de rugas esses finas. produtos, porque muitas vezes o cliente ele quer uma coisa muito forte, né? Então, Uhum. esses produtos, eles precisam ser muito fortes, eles precisam descamar demais para ter resultado, ou esse contínuo, aos pouquinhos, mesmo você não vendo essa descamação, ele mesmo assim está fazendo resultado. Mesmo não tendo descamação, ele faz resultado. Isso é muito interessante, porque antes a gente pensava muito nesse conceito assim, um pire de ácido retinóico para ser bom tem que descamar muito. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Tem pessoas que descamam mais, tem pessoas que descamam menos, mas mesmo aqueles que descamam menos, eles aceleram a renovação das células e eles fazem essa compactação mesmo da epiderme, fazendo com que a pele fique uma pele mais firme, mais homogênea, o que tem benefício no código de barras também. Ótimo. Eu acho que esclareceu muito as dúvidas e é uma dúvida, assim, recorrente o código de barra, né? Porque é uma região muito delicada, muito sensível. Se você faz uma coisa muito brusca, pode ficar ali inadequado para o paciente. Bom, eu acho que foi ótimo o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no nosso canal e a gente se encontra no próximo podcast.